Olá, pessoal do terceiro ano. Nós estamos aqui ainda falando de pronome relativo. Sei que vocês já devem estar dizendo de novo pronome relativo, mas é porque é um recurso de muita utilidade para que vocês formalizem a língua na hora da redação, a linguagem, né? Para que vocês utilizem devidamente a linguagem formal na hora da redação, evitem a repetição de palavras. Então, ainda tem algumas coisinhas sobre o pronome relativo que vocês precisam saber. Questões de adequações na hora de utilizar, tá bom? Vocês precisam saber, não é só utilizar de qualquer forma. Existem algumas adequações na hora de usar o pronome relativo. Se essas adequações não forem feitas, pode comprometer a organização da sua frase. Então, eu quero passar para vocês aqui na próxima tela essas questões ligadas a essas adequações. E eu vou colocar também uma outra aula complementar, uma aula do YouTube, para vocês fazerem um pouco mais de revisão sobre o pronome relativo, tá bom? Mas eu quero que vocês assistam essas explicações aqui que eu vou dar, assistam com muita atenção. Então, vamos ver aqui, na próxima tela. Ó, vamos voltar aqui a tela, tá? Vamos aqui para a tela 1. Pronomes relativos, adequações. Tá passando um carro de som aqui, mas tá dando para vocês me ouvirem, né? Pronomes relativos, adequações. Eu construí algumas frases aqui com a utilização de pronomes relativos e quero explicar para vocês essas adequações, porque algumas frases, quando nós utilizamos pronomes relativos em determinadas frases, nós temos que acrescentar uma preposição para fazer a chamada adequação. Eu vou explicar para vocês por quê. Olha, observem aqui. Esta regra da qual discordamos não tem fundamento algum. O qual aqui, o pronome relativo qual, está se referindo à palavra, à regra. Observe que aqui a formação da frase ficou como esta regra da qual nós discordamos. Da qual nós discordamos. Por que da qual? Porque quem discorda, discorda de alguma coisa. Por isso eu não posso dizer esta regra, qual discordamos, ou que discordamos, não tem fundamento algum. Se você disser assim, esta regra que discordamos não tem fundamento algum, ou esta regra qual discordamos não tem fundamento algum, você não estará, essa frase não estará na linguagem culta, não estará na linguagem formal. Por quê? Porque quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, a construção tem que ser assim. Na verdade, aqui é da qual, viu, pessoal? Foi um errinho de digitação aqui. Então, como é que tem que ser construída? Esta regra da qual discordamos não tem fundamento algum. Por quê? Porque quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, se você não faz essa adequação com a preposiçãozinha aqui, que teria que ser da, a frase não estará na linguagem culta. Ah, esta regra que eu discordo é muito inadequada. Não, esta regra de que discordo, da qual discorda. Porque quem discorda, discorda de alguma coisa. Olha essa outra frase aqui, ó. A pessoa com quem você discutiu está muito magoada. Quem é esse quem aqui? Esse quem está se referindo a quem? Está se referindo à pessoa. E por que a gente teve que colocar essa preposiçãozinha aqui? Simples, porque quem discute, discute com alguém, tá? Quem discute, discute com alguém. Por isso, a pessoa com quem você discutiu está muito magoada. Ah, a pessoa que você discutiu está muito magoada. Você você não utilizou a linguagem culta. Porque quem discute, discute com alguém. Então, olha aqui, como é que fica a construção da frase? A pessoa com quem você discutiu está muito magoada. Então, obrigatoriamente tinha que vir com essa preposição. Por isso que o título da aula aqui foi pronomes relativos, adequações.
Vamos ver outro exemplo. O caminho pelo qual Joana vai não é seguro. Quem vai, vai para algum lugar ou por algum lugar. Certo? Então, esse qual aqui está se referindo a quem? A caminho. Quem vai, vai para algum lugar ou vai por algum lugar. Por isso a frase, o caminho pelo qual, porque a gente não pode dizer por o qual, né? Não existe essa construção. Então, o caminho pelo qual Joana vai não é seguro. Por quê? Tinha que haver esse pelo aqui, certo? Porque quem vai, vai para algum lugar ou vai por algum caminho ou por algum lugar. Por isso, teve que colocar esse pelo aqui. Qual está se referindo a caminho, e esse pelo é o que nós chamamos de adequação. Sem esse pelo, sem esse com, sem esse de, essas construções aqui com pronomes relativos não estariam obedecendo à norma culta. E você, se você fizer construções com pronome relativo que necessitam dessas conjunções, dessas preposições aqui, no caso de, o com, o pelo, e você não utilizar, a sua frase não estará na linguagem culta e você pode perder ponto na redação. Então, vamos lá. A próxima frase. O autor a quem você se referiu é psicólogo. Esse quem aqui está se referindo a quem? Ao autor. Por que veio essa preposição a junto com quem? Porque quem se refere a alguém ou se refere a alguma coisa. Por esta razão, a construção da frase é: o autor a quem você se referiu é psicólogo. Vocês estão observando a importância dessas adequações na hora de você construir a sua redação? Então, o autor a quem você se referiu é psicólogo. Professor, e para que esse a aqui perto do quem? Porque quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Experimentamos o prato de que você gosta tanto. Esse que aqui está se referindo a quem? Ao prato. E por que vem esse de junto com o quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, experimentamos o prato de que você gosta tanto. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, experimentamos o prato de que você gosta. Esse de foi obrigatório aqui porque é o verbo gostar, por causa do verbo gostar. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, se você chegasse e dissesse assim, experimentamos o prato que você gosta, você passaria a sua mensagem normalmente, mas não estaria dentro da norma culta. Então, se você for conversar aí no dia a dia, você pode dizer, experimentamos o prato que você gosta. Mas se você estiver numa situação em que obrigatoriamente você tem que usar a linguagem culta, a linguagem formal, aí você vai ter que acrescentar esse de aqui, ó. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, vamos lá. Trata-se, a próxima frase. Trata-se de um preconceito contra o qual lutamos muito. Quem luta, luta contra alguma coisa. Esse qual está se referindo a quem? Ao preconceito. E por que teve que colocar a preposiçãozinha contra? Por causa do verbo lutar. Porque quem luta, luta contra alguém ou luta contra alguma coisa. Daí a necessidade, é obrigatório utilizar isso aqui. Nós chamamos de adequação. A rua por onde você passou é bem larga. Se você fosse utilizar na linguagem informal, naturalmente você diria, oh, a rua onde você passou é bem larga. Mas por que precisou do por? Porque quem passa, passa por algum lugar. Por esta razão, você teve que colocar a preposiçãozinha por. E por que você usou o onde? Porque o onde só pode ser utilizado quando ele fizer referência a um espaço físico. Isso aqui nós falamos na aula passada. A gente diz assim, o problema onde eu vivi isso aí... Não, o problema não é um espaço físico, é uma circunstância. Então, relembrando aqui a aula passada, o onde só pode ser usado se ele fizer referência a um espaço físico.
tá? Então, vocês entenderam essas adequações? Vamos continuar aqui, na próxima página. Vamos falar um pouquinho do pronome cujo. A gente falou na aula passada, a gente vai continuar falando agora. O pronome cujo, ele sempre tem uma indicação de posse. Sempre você vai perceber uma frase que dá um indicativo de posse. Sempre será assim com relação ao pronome cujo. Ó, há projetos de limpar a Baía de Guanabara. Suas águas estão quase mortas. Quem é a dona dessas águas aqui? A Baía de Guanabara. Vocês estão entendendo o raciocínio? A Baía de Guanabara é a dona dessas águas. Então, há uma relação de posse entre a Baía de Guanabara e as águas. Essa outra aqui, ó. São Paulo é uma cidade industrial. Suas fábricas são de grande porte. Há uma relação de posse entre São Paulo e as fábricas. Qual é a cidade que é dona dessas fábricas aqui? A cidade de São Paulo. Vocês estão entendendo? Então, há uma relação de posse entre São Paulo e as fábricas. As fábricas são de São Paulo, assim como as águas são da Baía de Guanabara. Há uma relação de posse. E a utilização do pronome cujo, você sempre vai ver em construções onde não, né, pessoal? Porque construções aqui não é espaço físico. Então, a utilização do pronome cujo, você vai sempre ver em orações que dão essa indicação de posse, tá? As águas aqui são da Baía de Guanabara. As fábricas aqui são de São Paulo. Então, uma relação de posse entre São Paulo e as fábricas, uma relação de posse entre a Baía de Guanabara e as águas. Aí a gente vai agora fazer a chamada concisão dessas dessas orações aqui, utilizando cujo. Ó, há projetos de limpar a Baía de Guanabara, cujas águas estão quase mortas. Há projetos de limpar a Baía de Guanabara, cujas águas estão quase mortas. Tem muita gente que escreve assim: há projetos de limpar a Baía de Guanabara, cujas as águas estão quase mortas. Não tem esse as antes das águas, porque esse as está inserido aqui, ó, no cujas, tá? São Paulo é uma cidade industrial. Suas fábricas são de grande porte. São Paulo, cujas fábricas são de grande porte, é uma cidade industrial, tá? Não é cujas as fábricas. São Paulo, cujas fábricas são de grande porte, é uma cidade industrial. Agora, vamos ver também aqui, na utilização do pronome cujo, pessoal, quando a gente precisa da preposição. Ó, recebi, né? Recebi a visita de meu amigo, acreditei em suas palavras. Recebi a visita de meu amigo, em cujas palavras acreditei. Relembrando lá o começo da aula, quem acredita, acredita em alguém ou acredita em alguma coisa. Aqui a gente tem a relação de posse entre o amigo e as palavras. O amigo é o dono das palavras, a relação de posse. Mas por isso é que a gente pode utilizar cujo, cuja, cujos, cujas. Por que tem esse em aqui, bem na frente do cujas? Por que a gente usou cujas? Porque há uma relação de posse entre o amigo e as palavras. O amigo é o dono das palavras. E por que tem o em? Porque quem acredita, acredita em alguém ou acredita em alguma coisa. Por isso, recebi a visita de meu amigo, em cujas palavras acreditei. Tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essas explicações complementares sobre os pronomes relativos. A gente ainda vai falar um pouco. Aqui no Classroom tem uma atividadezinha para vocês responderem no caderno.
em que vocês colocarão em prática, tem umas explicações e depois tem umas questõezinhas para vocês responderem, em que vocês colocarão em prática aquilo que nós estudamos agora. Eu espero que vocês tenham compreendido o quanto o pronome relativo é útil na hora da construção da redação, porque ele vai evitar repetições e ele vai fazer a chamada concisão nos períodos, tá? Agora, você só pode utilizar seguindo as regrinhas. Nós temos duas videoaulas que eu coloquei aqui para vocês sobre os pronomes relativos. Tem uma outra videoaula complementar que para ampliar os conhecimentos e vocês podem rever essas aulas, porque vai ser de grande utilidade na hora da redação. Tá bom, queridos? Abraço. Deus abençoe vocês.